Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje é um episódio extra, porque finalizamos mais um livro bíblico. Hoje a gente vai fazer um overview de todo o livro de Jó. Correto. E para você ter uma melhor experiência com a gente, né? Se você tá pelo celular, já clica na nossa carinha que vai aparecer a engrenagem aqui em cima. E pelo computador, a engrenagem está aqui abaixo. Já seleciona a parte de qualidade de vídeo e vai na mais alta definição ali para não ficar oscilando e tudo mais. E vamos pro nosso overview do livro de Jó. Como que é? Repete, não entendi. Overview. É fazer uma análise mesmo, tá? Tô traduzindo para quem não entender. É fazer uma análise de todo o livro, então um fechamento. Boa! Então vamos lá. Quem foi Jó, né? Jó era um homem de Deus ali, né? O livro dele é um livro com muito entendimento, com muito embasamento, que ele vem ali. Jó de 1 a 42. Isso. E o início dele mostra como ele era uma pessoa abençoada, ele era a pessoa mais rica ali daquela cidade, né? Ele tinha filhos, muitos rebanhos ali, muitos servos. Porém, um dia, Satanás estava vagando pela terra e ele era um dos anjos ali, né, do Senhor. Era anjos, B, que a gente pode falar? Que eles estavam em reunião ali, né, com os anjos, e apareceu Satanás ali perto. E aí Deus perguntou, né, de onde que ele vem. Aí ele fala que ele estava de lá para cá na terra e nela andando de cima para baixo. E aí Deus pega e fala, né? Você viu o meu filho Jó? Um homem íntegro e tudo mais, né? Ele elogia Jó para Satanás. E Satanás fala, muito fácil ser íntegro a você, né? Tendo filhos bem saudáveis, um rebanho, sendo o homem mais rico da cidade. É fácil ser íntegro. Aí ele fala, pois bem, tá aí meu filho Jó. Ele fala, então tira as mãos dele que eu vou te mostrar que ele não é íntegro. Que ele não é bem assim, né? Que ele não é isso tudo aí que você tá falando. E aí Deus fala, eu conheço meu filho, então tá pra ti, né? Só não toque nele, né? E aí Satanás vai lá e tira tudo de Jó. De repente, num dia, gente. Num dia, os filhos estavam fazendo festa, né? Os filhos de Jó gostavam muito de festar. E um ia na casa do outro para festar. E nesse dia tava tendo uma festa na casa de um. E todos os filhos dele estavam juntos. E aí a casa desabou e correu um servo lá para contar para Jó que não restou ninguém, só restou ele para vir contar para Jó. E enquanto ele estava terminando de contar, chega um outro servo e fala, Senhor, caiu um trovão ali, matou todos os seus bois. Depois chega outro e fala, cara, tava lá os seus servos e aconteceu uma tempestade, todos os seus servos morreram. Então, tipo assim, ele perdeu tudo. E aí, assim, né, ele fala, meu Deus do céu, né, mas... Em questão de... De segundos, bem dizer, perdeu tudo, né? Exatamente. E aí, só que, né, ele fala, eu vim sem nada, morrerei sem nada e tá tudo bem. E aí, Satanás faz uma reunião com o Senhor de novo e fala, ó lá teu filho Jó sem nada. E aí, o Senhor ainda fala, né, ele ainda continua íntegro, ele é meu filho e tudo mais. Aí, Satanás fala, ai, caramba, né? Ele fala, é fácil mesmo continuar íntegro. Deixa eu tocar na pele dele, porque ele não tá sentindo dor nenhuma. E aí, Deus fala, pois bem, tá aí pra ti, né? Só não tire a vida dele. E aí, Satanás coloca úlcera, todo o corpo dele. Úlcera era aquelas feridas, assim, que saía pus e tudo mais, né? Porque Deus sabia do coração de Jó também, né? Sabia que ele era um servo fiel. E aí, Jó começa a sofrer, ele tá lá sentado, até num monte, né, que fala, e ele tá com um caco de vidro coçando as feridas dele. Então imagina a agonia, a dor e a nojenta que deve ser, né? E aí chega 3 amigos de Jó. Ele faz Zefar, Bildade, né? Bildade, Zofar. Zofar, Ele faz Bildade, Zofar. E aí, os amigos de Jó chegam lá, né? Vê ele tudo daquele jeito.
E aí fala assim, meu Deus, Jó, como pode? O homem mais rico da cidade tá desse jeito, ó céus, ó terra, e rasga toda a roupa pra E, ficar como e Jó, né? colocam um pó na cabeça, eu acho que É, jogam é, cinzas na cabeça. aham. E aí, tipo assim, né, faz aquele teatro. Só que daí começa, né, com ele faz. Jó pecou, aí começam as acusações. E nesse momento é onde a gente começa a ver sobre amizades e sobre as condenações das amizades também, né? E aí foram 3 rodadas de acusações ali, onde ele faz bem, fala que Jó pecou, que Jó é castigado por Deus, e depois Jó responde lá que a minha reclamação é justa. Ele começa a querer se justificar também, né? Ele fala assim, cara, não é isso não, olha só como eu tô e tudo mais. Olha, meu sofrimento é interminável. E depois vem Bildade lá, o outro amigo. Jó deve se arrepender. Vai, Jó, se arrepende. Se você se arrepender, Deus vai te curar, Deus vai te ajudar. E aí Jó vem e responde: não há mediador. Tipo, eu não tô aqui pra quem sou eu para Deus vir e fazer uma mediação por mim, né? Ele ainda estava ali dentro das escrituras de tudo que ele entendia. E aí ele fala, eu abomino minha vida. Só que daí ele começa a meio se condenar ali, tipo, por que eu nasci, né? Eu tô cansado disso. E depois vem Zofar. Jó é culpado. Só que daí Jó responde também, né? Então ele fica nesse livro de Jó, um acusa, outro se defende, um acusa, outro se defende. E depois vem Jó, vem ele faz de novo, falando que Jó não teme a Deus, que ele fica ali se defendendo, falando que ele é justo, que ele é não sei o quê. Então ele não tá temendo a Deus, né? Tipo, você não tá certo com Deus. E aí Jó responde: você é um miserável consolador, que é onde ele começa a se posicionar, falando, né? Cara, se vocês veem aqui para me ajudar, Que tipo de ajuda é essa, que né? tipo de ajuda, sendo que você tá me acusando aí? Você é um miserável consolador. E aí Jó ainda fala, Jó ainda vem e ora por alívio, né? Cara, Deus, me ajuda, né? Me dê fôlego aqui, me tira a vida, porque eu não quero mais viver. E aí vem Bildade e diz: Deus castiga os maus. Aí começa a mesma acusação, né? E Jó diz: meu redentor vive, que ele não era mal, que ele já ajudava as pessoas e tudo mais. E Zofar ainda vem e fala: o perverso sofre. Então, assim, eles vinham acusando Jó O tempo inteiro. o tempo inteiro, mas como se fosse assim, outra pessoa, ó. Se fulano faz isso, aquilo, acontece isso ou aquilo. Mas esse acontece isso ou aquilo era o que Jó estava sofrendo, né? Era o que Jó estava passando. E ainda Jó vem e responde para ele, o perverso prosperará, porque assim, não é sempre, não é uma regra de que quando você é perverso, você sofre e quando você é bom, você só tem glória. Não, existe as controvérsias, existe pessoas que são ruins que estão prosperando, não tem isso, né? E aí ele vem e diz para ele que a maldade de Jó é grande. E Jó vem falar, minha queixa é amarga, ele tenta se defender ainda, né? E aí a Bildade vem e fala que o homem não pode ser justificado, que não tem justificativa para o homem, né? Quem é o homem, ainda mais nascido de uma mulher, né? Que, pô, você não é puro, você não é nada, né? E aí Jó vem e responde: a majestade de Deus é inseparável, que Deus ali tá sempre junto. E ele termina acusando ali os amigos dele, né? Que eles são hipócritas, que eles, cara, quem são eles? Isso tudo que vocês sabem, eu também sei. E não é por conta disso que eu tô sofrendo, que, sabe, vocês não me conhecem. Eu ajudava as pessoas, né? Que ele vem ali se defendendo. Eu ajudei as pessoas, eu abri a minha casa para as pessoas que perambulavam. A viúva eu não deixei abandonada, o filho da viúva também não. Então, assim, eu não tenho por que estar passando por isso. Eu tenho justificativa. Eu sou bom, eu sou íntegro, eu caminho com Deus ali e eu não sei por que eu tô passando isso. E se tiver Deus por aí, eu quero colocar na balança tudo que eu fiz, né, para ele ver
e analisar, vamos dizer assim, né? Esse foi um dos erros de Jó também, né? Por tanta acusação ali que ele recebeu, querer se justificar para Deus. Deus, peraí, coloca aí na balança, olha tudo que eu fiz, e se alguma coisa que eu fiz de errado, eu fiz sem saber. E aí ali é onde que ele meio que se desliza na fé dele, não na fé, né? Na conduta Na dele, conduta né? dele. Isso. De se manter íntegro ali com Deus, né? E aí, Jó continua ali se justificando, né? E falando: ah, se eu procuro ele no leste, eu não encontro. Se eu procuro ele no sul, eu também não encontro. Se eu encontrasse o Todo-Poderoso, eu iria falar com ele, né? E aí ele finaliza assim, falando essa justificativa dele. E a gente, pelo que a gente leu aqui, dá a entender que não tava só os quatro, né? Jó e os três amigos. Parece que tinha outras pessoas assistindo todo esse desenrolar da história. E aí, quando todos finalizam ali de acusar Jó e Jó se justificar, se levanta Eliú, o menino ali do meio, e fala, né, cara, eu ouvi tudo vocês, eu sou mais novo que vocês, mas minha língua tá coçando e eu preciso falar. E ele começa o quê? A falar como Deus é, né? Quem são esses amigos aí para estar acusando Jó? E quem é Jó também para querer se justificar para Deus? Deus foi quem criou a terra, Deus foi quem fez tudo. Então você acha que ele não sabe tudo que está acontecendo? E tipo assim, ah, se você pecar, quem é você na fila do pão? Ou se você só fizer coisa boa, quem é você na fila do pão, sabe? Deus conhece tudo. E aí ele ainda proclama a justiça de Deus ali, falando, né, condenando a rebelião que eles estavam querendo se movimentar ali contra o pecado a justiça, né? Minha justiça é maior do que a de Deus, falando sobre as justiças que são deles e que Deus não estava sendo justo ou não, né? E aí, quando Eliú termina ali de falar, o Senhor fala com Jó por meio da tempestade. E ali a gente vê muito sobre os pontos certos ali de Antigo Testamento, né? Que Deus vinha e falava com as pessoas. E às vezes ele se deixava ser visto face a face também, né? Enquanto hoje em dia a gente carrega o fogo do Espírito Santo, então a gente ouve por meio do Espírito Santo, né? E aqui, quando Deus fala com Jó, ele pergunta, né? Mas Jó, você tá aí se lamentando, querendo se justificar, mas quem é você quando eu criei a terra, quando eu fundei tudo, né? E aí ele fala sobre a natureza que ele criou, sobre os animais que ele criou, e pergunta onde Jó estava, né? Já que ele queria se justificar, e Jó fala, né, cara, eu errei 2 vezes, então eu não tenho nem o que falar, eu coloco a minha mão sobre a minha boca e me perdoa, Deus, né? E aí Deus continua ali falando para Jó e até para as outras pessoas que estão ali, pelo jeito, né, a ouvir, de que, cara, eu sei tudo que eu faço, eu sou quem criou tudo. Então eu conheço vocês, meus filhos. E aí Jó se arrepende e Deus abençoa ele 2 vezes mais, né? Então ali a gente vê também sobre Deus também conhece o seu coração, sabe que ele se desviou ali por tantas acusações que ele tomou e aí ele teve que se justificar e acabou se justificando de maneira errada perante a visão de Deus. E aí Deus ainda condena um pouquinho Jó ali, dá uma cutucada em Jó, mas fala que vai ser abençoado 2 vezes mais. E por mais que Jó já era velho e estava clamando pela morte, Deus ainda deu muita vida para ele. Deu mais 7 filhos e 3 filhas, herança, e ele pôde ver até a 4ª geração dele. Isso aí. O que mais? Você é o mais profundo, você é o cara do profundo. Agora é tu. Não, eu acho que a história de Jó, ela tem vários ensinamentos ela se resume, na verdade, a uma conversa, né? Tipo assim, de amigos. Jó passa por uma situação e ela é muito ali, maior parte do livro de Jó é sobre a discussão de Jó com esses três amigos. Então tem ali no comecinho uma parte que Deus mostra Jó, né, ao diabo, e depois no final que entra Eliú e daí Deus responde.
Então, a maioria do livro é a discussão entre os amigos ali e Jó. Então, eu acho que ele traz várias reflexões que a gente pode tirar várias lições, mas uma das coisas que me chama mais atenção é que, assim, Jó era um homem, tipo, totalmente íntegro, um homem exemplar, um homem que tinha uma vida incrível, né? E que E, conhecia da e palavra, que né? conhecia da palavra, ele sabia, né, as coisas que agradavam a Deus, ele seguia aquilo, então o coração dele era muito voltado a Deus. E no meio dessa discussão, numa discussão longa, que foram, aqui fala assim, né, 3 rodadas de discussão, que os amigos falavam, Jó respondia, os amigos falavam, Jó respondia, ele se perde um pouco ali na integridade dele e ele questiona Deus sobre uma injustiça. Então é 2 momentos que ele fala, que ele argumenta assim, né? Ele fala, se eu pudesse me encontrar com Deus, eu me justificaria, porque você entende ali na leitura que ele quer falar assim, eu estou pagando por algo que eu não cometi. E daí, então, lá no final do livro, Deus fala quem você acha que é, né? Quem que você pensa que é para achar que está pagando por alguma injustiça. Então, assim, um dos resumos, mas que é o que mais me chama a atenção, é que a gente vai passar por dificuldade. Nada impede, né, que a gente não passe por dificuldade. E muitas vezes eu acho que assim não é errado você às vezes se perguntar para Deus, Deus, por que isso está acontecendo? Você se perguntar para Deus é diferente de você achar que você é muito perfeito para estar passando É, por aquilo, entendeu? Então, assim, você perguntar para Deus, Deus, mas por quê? Por que isso está acontecendo comigo? E acreditar que aquilo é não errado. está fora do controle de Deus, entendeu? Então, esse é um dos principais, assim, que eu tiro do livro de João. Um dos principais ensinamentos é esse, que é o que, assim, é, no momento para mim faz muito sentido, é essa pergunta, né? Você falar, às vezes você pode perguntar, Deus, mas por quê? E muitas vezes, igual o Jó aqui, você vê que nada do que ele tinha feito no passado dele justificava o que ele estava passando, mas provavelmente aquilo que ele passou justificaria o que ele iria passar lá na Exatamente. frente, né? Então, às vezes, um sofrimento, uma dor que você passa, te prepara para algo lá na frente. Às vezes você se Muito torna maior, né? e às vezes você se torna um portador de Deus, né? Igual atualmente, assim, quando você passa por alguma dificuldade na sua vida, você atualmente vai lembrar de Jó agora, né? Você vai falar, meu, eu tô Quem sou passando eu, por né? uma coisa, tipo, sei lá, 1% do que Jó passou. Jó perdeu, tipo, toda a família, toda a riqueza, perdeu toda a dignidade dele, porque Nem a ele mulher queria chegar perto dele pelo fedor que saía daquelas pus, né? as crianças cuspiam nele. Então, tipo assim, no livro você vê que ele assim perdeu realmente tudo. Ele foi desde a parte financeira, da parte de relacionamento, da parte da saúde, da parte assim de respeito com outras pessoas. Ele perdeu tudo. E daí, mesmo assim, ele tinha um coração voltado para Deus e ele só se perdeu quando ele começou a falar assim que ele estava achando que Deus tinha se esquecido dele, que Deus ele estava pagando por algo que Deus não tava sabendo, não estava de olho nele, né? E é ali que foi o erro dele. Então é isso, às vezes a gente se questiona, fala assim, eu acho que até a gente se questionar, falar assim, Deus, mas por quê? O que está acontecendo? Pedir um direcionamento, pedir força para Deus. Para Então, tipo passar assim, por essa turbulência, né? exato, isso não é errado. O problema é você começar a achar que Questionar. aquilo tá fora do controle de Deus, sabe? E não acreditar, você sendo uma pessoa crente que segue o caminho de Deus, não acreditar que aquilo é necessário para você de alguma forma, sabe? Eu acho que esse é um dos principais ensinamentos. Exatamente. E ter essa pergunta correta, né, com Deus, assim, não perguntar por que você está passando, mas como você pode estar sendo uma pessoa melhor, o que você pode estar aprendendo com essa situação, que eu acho que isso vai te fazer crescer, né? Porque eu acho que é isso que Deus quer muito, assim, nos fazer crescer, esticar e nos levar para o próximo nível. Só que para a gente chegar para esse próximo nível,
a gente tem que estar aprendendo alguma coisa nesse nível que a gente está passando. E enquanto a gente não se aquebrantar de parar de perguntar por que Deus? Nossa, você não tá me vendo aqui? Isso é injustiça comigo. Isso. Mas buscar crescer, ser a pessoa que Deus está desejando que você seja para você receber as bênçãos que Ele tem na tua vida. Então, acho que um dos ensinamentos grandes também de Jó é isso, né? Não há dor maior que você tenha, que você não possa carregar para você ir para o próximo lugar, né? Deus sabe do que você está passando, Deus está te cuidando, Deus está te vendo. Tanto é que ele falava ali: só não tira a vida dele, eu tô cuidando dele, ele é meu filho. Então, assim, às vezes você tá passando e achando que Deus não tá te vendo. Às vezes, muitas das vezes, ele tá te carregando do colo, só que ele precisa que você pare de ser uma criança mimada e cresça. Para daí ele poder o quê? Tá te entregando as coisas que você precisa tá ganhando, recebendo e tudo mais. Só que para de ficar se lamentando e se vista, né, do poder de quem você é, de posição de filho realmente, e cresça. E não se deixe ser influenciado pelas acusações, pelos seus amigos, né? Se você vê que as condutas desses amigos não estão indo em direção com o que você crê, com direção com o que está escrito na palavra, se afasta, não fica se envolvendo, porque senão é igual aqui que aconteceu com o Jó. Ele sabia de tudo, ele sabia de todo o caminhar, só que por ele ficar ali naquela discussão que não ia levar a lugar nenhum, de tentar se justificar, ele acabou errando duas vezes contra Deus, né? Então, se você vê que aquilo ali não vai te levar e que as pessoas que estão te acusando não estão a fim de saber da sua defesa, mas sim só de te acusar, se afasta. Não vai te acrescentar. E quando você quer muito a glória do homem, você perde a glória de Deus. Então, isso me chamou muita atenção também, né? Que Deus ficou entristecido com Jó quando ele se justificou daquela maneira. Então, ele teve uma justificativa que calou a boca dos amigos, porém, e a de Deus, né? Então, assim, muito das coisas você tem que parar e analisar. Deus ia se alegrar com esse meu posicionamento? Deus se alegra com essa minha justificativa? Se não, cara, fica quieta. O silêncio, às vezes, é mais constrangedor do que as falas que você tem ali para ficar aquele quem grita mais alto, né? Às vezes você quer responder, né? Porque você tá irado e E que tá você achando entende aquilo ofensivo, né? Então você quer responder e às vezes você acaba ultrapassando ali o a linha, limite, o né? limite. Exatamente. E também sempre tá caminhando em fé, né? Buscando sempre estar aumentando a tua fé de que, cara, Deus é capaz de criar o céu, a terra, os animais, tudo. Tudo foi Deus quem criou. Então ele é um Deus assim em abundância. E quando você olha sobre isso, você fala assim, cara, ele é capaz de me dar tudo. Por que eu ainda não recebi? O que eu preciso tá fazendo, o que eu preciso tá crescendo para estar recebendo. Porque não é porque fulano recebeu que acabou a bênção e aí você não vai receber. Não, é abundante. Se ele recebeu é porque ele cresceu, ele tá interiormente, tá mais desenvolvido, coisa que você ainda tá precisando. Então, do que ficar olhando, vamos dizer, com inveja do outro, olha com admiração, porque é só o que você abençoa no outro que você é capaz de receber. E isso vai fazer o que você tá aprendendo com o outro. Porque quando você meio que inveja ou fala, ó lá, deve estar roubando, ó lá, deve estar não sei o quê, o que Deus vê tipo, cara, ele ainda não sabe. Ele não sabe que sou eu que dou, ele não sabe que sou eu que cuido de tudo, né? Então, cuida muito do seu coração e do seu julgamento. E antes de você julgar, antes de você criticar, se olha no espelho e vê se a conduta tua tá condizente também, né? Que aqui a parte dos amigos mesmo, quando Deus começa a falar com Jó, Deus condena a conduta dos três ali, que fala que eles falaram errado sobre ele. Eles foram ali ser os bonzãos, criticar, que Deus tá castigando quem não sei o quê. Deus foi lá e deu uma xixa nos três, né? Então, acho que isso é muito importante. A gente tem muito que aprender com Jó, igual você falou mesmo, quando a gente estiver passando por alguma tribulação e ficar, meu Deus do céu, né, eu não vou aguentar, sempre lembre da história de Jó. Fala, cara,
Jó conseguiu vencer, eu também vou conseguir vencer. Deus cuidou dele, Deus tá me cuidando, Deus abençoou depois dele, Deus vai me abençoar também. Porém, nunca olhe a sua relação com Deus como algo de escambo. Isso foi uma coisa que eu aprendi, porque no início da caminhada, óbvio, que eu fui com esse pensamento, né? Nossa, eu vou caminhar com Deus, eu vou estar lá abençoada, vou estar não sei o quê. E não é assim, né? A gente tem que sempre olhar que a sua caminhada com Deus é como se fosse um pai mesmo ali. O pai anseia pelo relacionamento íntimo, por cuidar, e não ter aquele filho que só pensa nele por dinheiro, né? Ah, nossa, eu vou estar aqui vindo cuidar do meu filho, mas ele só tá pensando no que ele vai ganhar. Então não tenha esse relacionamento com Deus desse jeito, mas se aquebrante de querer ser mesmo filho, filha dele. Que ele só anseia te dar tudo, né? Mas ele precisa que você amadureça. Por isso que pai também não dá carro pra criança, né? Porque ele não tem maturidade. Não sabe lidar, Não né? sabe lidar. Então, entenda sempre, né? As coisas que você ainda não recebeu do teu pai, de Deus, é porque você ainda não tem a maturidade para receber. Então, analisa muito o que você precisa estar crescendo, como você precisa estar se conduzindo para estar crescendo mesmo em fé e em tudo que você deseja. Eu acho que é isso, né? Você tem mais alguma coisa? Não, acho que é Não? isso. E outra coisa também que me ajudou muito nessa caminhada, principalmente em fortalecer a fé, é de ambiente. Porque é muito fácil a gente se desviar. Assim como Jó, por mais que ele sabia de tudo e ele tinha amizades que foram lá se dizendo amigo e ajudando e tendo lá deslacerado por ele meio que deu uma desviada no caminho, né? E quando você tá em ambiente correto, que vai estar te fortalecendo em fé, vai te dar testemunho de como lidou com frustrações financeiras, com frustrações em casamento, com tudo mais, você vai se fortalecendo, vai falando assim, cara, eu preciso me posicionar, eu preciso orar, eu preciso acordar e declarar como que eu tenho que fazer, sabe? Então isso é muito diferente quando você tá dentro de um ambiente que vai estar te puxando a você estar crescendo. E a gente com essa visão, principalmente da parte do BíbliaCast, de estar aprendendo mais com Deus, tem esse ambiente que foi criado, tanto é que a gente deixou o link aqui abaixo na descrição para você clicar e fazer parte desse ambiente, caso você queira estar se aprofundando mais na fé, aprendendo a se posicionar quando as tribulações aparecem. Esse ambiente é onde você vai estar sendo mais movido a crescer mesmo com a experiência dos outros, até mesmo para você olhar e falar assim, caraca, se fulano, se o Jason passou por isso e aprendeu e cresceu e tá onde tá, eu também vou estar. Porque a gente aprende muito com as experiências dos outros. Então, por isso que a gente criou esse ambiente. A gente tá ali todos os dias, te postando vídeo, te fazendo ter experiências, a você crescer, a você se desenvolver. E eu tenho certeza que Deus anseia isso também para você crescer mais em fé. Então, já clica no link aqui abaixo, entra, não perde mais tempo, entra nessa comunidade para você estar se desenvolvendo ainda mais. E nos vemos, né, no próximo episódio, onde a gente vai começar Êxodo e vamos finalizar mais um livro da Bíblia. Um beijo e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!